Muito bem, gente. Eu estou com o professor Marcão. Vamos falar hoje um pouquinho sobre alguns assuntos assim, que são muito relevantes aqui da cidade. Entre eles, professor, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aqui. Qual seria o ganho para o município se hoje nós tivéssemos aqui uma enorme área verde na região central da cidade? Não só do ponto de vista do benefício ao meio ambiente, naturalmente, né, que já é automático esse benefício ao meio ambiente quando você tem um parque com verde, fazendo a gente respirar melhor, mas qual seria do ponto de vista econômico, do turismo, se aonde hoje é a Sudantex, ou o espaço que foi a Sudantex, fosse um parque municipal, um parque central aqui no município? Bruno, eu vou começar falando de uma coisa que você não tocou, que é a saúde mental. Sem contar, sem contar isso que é central. Aliás, então, né? assim, a gente... tendo um parque público de fácil acesso, né? A gente tem o Parque Montanha, a gente tem o Parque Três Picos, a gente tem o Parque Nacional, mas não é de fácil acesso, né? Você não dá para você sair aqui da rádio, vou dar um passeio no parque. Não dá para você sair do seu trabalho, vou dar um passeio no parque. Não é assim, né? Verdade. Então a gente tendo o Parque Jorge March, né, no centro da cidade, que esse é o nome, né, que era inicialmente um parque chamado Parques Fluviais, que veio do projeto do ex-secretário Carlos Mink, é de lá que vem essa ideia, os parques à beira dos rios. A gente teria, né, com um parque municipal aberto, uma área verde, ampla, plana, né, com vários aparelhos como churrasqueiras, também a parte de educação física, enfim, algum tipo de anfiteatro para alguns eventos que poderiam ser polarizados ali no centro da cidade. Para incentivar a cultura e outras coisas. Cultura, atividades lúdicas ao ar livre, tai chi, enfim, uma série de questões que muita gente hoje não tem acesso. Sabe, a gente tem hoje muita gente que mora em Teresópolis, que é trabalhador, que é classe D, que é classe E, e ele não tem, assim, ou ele vai para a Praça Olímpica, que é cimento, e é garotada, e é barulho e tal, parará, ou fica em casa, entendeu? Ele não tem muito para onde ir perto, rápido, todo dia. Uma coisa é você separar um sábado para ir lá na sede lá de Santa Rita, do Parque Montanha. Isso é uma coisa, é um evento. Mas aquela coisa de poder você sair de casa, pegar um sol, levar o seu Na hora do almoço, estou trabalhando, vou dar um pulinho no parque. Para descansar o almoço. Que maravilha. Então, assim, o parque municipal, aonde topograficamente, ou seja, ele já é plano, é no centro da cidade. Então ele seria maravilhoso nesse sentido, né? E a proposta inicial é essa, né? Há uma série de questões que envolve a famosa Dona Santa Isabel, que era o nome a Sudantex foi vendida para Santa Isabel. E aí, para quem não está por dentro muito bem dessa história, aquilo ali era uma propriedade particular, isso, né? Isso. Funcionava ali a fábrica de brim, né? Houve uma agressão, vamos contar para o pessoal entender. Houve várias agressões. Ao meio ambiente. Ali, quando você estuda o processo do crime ambiental, ali você tem a prova de que é enfim, um empreendimento com nenhuma responsabilidade ambiental. A Dona Isabel, ela descumpriu vários TACs, né? E acabou chegando a um limite que o Ministério Público, se eu não me engano, era a doutora Anaísa, né? Inicialmente, depois passou que ela se aposentou. Aliás, excelente promotora. Sim, muito ligado na questão excelente, do meio responsável, ambiente. Sensacional. E aí a coisa acabou indo de um jeito que não tinha como, ou seja, eles iam pagar, na época, 22 milhões de reais, se eu não me engano. E aí foi feito um levantamento, um questionamento, né? Poxa, é um crime ambiental, o rio é um rio que passa por várias cidades, por isso é um crime ambiental da esfera estadual. Então a multa que a Dona Isabel ia pagar seria revertida ao Fundo do Meio Ambiente, o FECAM, que é do Estado. Então se levantou uma questão, poxa, mas o evento é em Teresópolis, né? O crime ambiental foi ocorrido em Teresópolis. Ele vai pagar esse dinheiro e não vai voltar para Teresópolis? Foi esse o start que gerou uma indicação legislativa na LERJ, foram duas, na verdade, permitindo excepcionalmente que a multa de 22 milhões à época fosse revertida, né, em cessão de terreno na proporção, lá da metragem, esses detalhes técnicos eu não me lembro agora, para que criasse o parque. Uma parte foi cedida em valores de metro quadrado e outra parte em dinheiro para fazer mesmo o parque fluvial beirando ali o rio.
Essa é a proposta E aí, inicial. isso ocorre lá por volta de. Se faz um ajuste ali por volta de 2015, 2016, não é isso? Isso. Se eu não me engano. Porque assim, eles foram condenados em 2010. Uhum. Aí o Jorge Mário, quando assumiu, decretou a área como área de interesse, né? É um decreto. Igual o prefeito fez agora com aquele prédio do Itaú, né? Porque no caso o ouvinte não saiba, quando você decreta um imóvel, se eu tô achando a tua casa cara e eu quero comprar a tua casa, eu vou lá no prefeito, faz a casa do Bruno ser de interesse social, que simplesmente o metro quadrado vai para metade. Vai cair o valor. Então, quando um prefeito pega um local e declara de interesse social, naturalmente o valor dele já reduz em 50%. Então o Jorge Mário tinha botado a área toda de interesse social, exatamente para poder reverter mais parte para o parque. Depois, com o governo Arley, ele mudou um pouquinho, determinou uma área um pouco menor. Isso está vindo, então, desde 2010. Desde Toda essa 2010. Já exatamente. Passou Jorge Mário, Arley, aí veio o Tricano, depois veio o Pedro Gil, depois Vinícius Clausen. Vinícius 1, Vinícius 2 e agora Leonardo, né? Então, o Vinícius fez uns certos ajustes ali, aí tem toda uma discussão galera, que a gente não vai entrar no mérito. A gente não vai, quem quiser entra no site, lá no site no canal do YouTube da Câmara, tem lá a CPI do meio ambiente, presidida pela doutora Cláudia Lawande na época, tá toda lá, se você quiser entender em detalhes, tá tudo lá. Mas vamos lá, professor, porque o nosso tempo está correndo. Qual é a situação hoje? Só tem o pé dessa situação hoje? Ou seja, a gente vai ter parque, não vai ter parque? Abrir uma rua lá, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, a cidade vai acontecendo aqui, eu né? confesso a você assim, a gente não tem uma informação, assim, a área, né? Qual seria a secretaria envolvida ali? Urbanismo e meio ambiente. São as duas áreas diretamente envolvidas. Então, a gente não tem essa informação. A gente não sabe exatamente o que está sendo feito. Havia um projeto do ex-prefeito para pegar lá o centro de administrativo e jogar para dentro daquela região. Ele disse que ia levar a prefeitura, etc. Isso, né? Então, mas eu acho que não é essa a proposta do atual prefeito. Então eu não sei o que eles vão fazer com aqueles prédios. Eu sei que existe uma área que é do próprio dono do terreno, da Dona Isabel, e há uma expectativa de se transformar uma área de shopping, um grande shopping com centro de convenções acoplado, privado, né? Ou alguns prédios residenciais. Eu não sei como é que está isso. A prefeitura sinalizou recentemente, né, a abertura do túnel, a reabertura, a limpeza lá, ter ali um espaço ali com resgate histórico, cultural. Pois é. Será que a prefeitura está sinalizando que vai fazer alguma coisa? Eu espero que vá fazer, a gente tem essa expectativa, mas assim, não foi colocado... Porque o que acontece? A gente está com um plano diretor travado na Câmara de Vereadores. Então a gente precisa que esse plano diretor seja, enfim, votado, a revisão dele, e o prefeito sancione para que a gente possa definir o que vai ser feito ali. Porque aquela área é uma área nova, não existia aquilo lá antes, né? Então, assim, o plano diretor é que vai dar o norte ali, se pode fazer prédio de 4 andares, na área que é do próprio empreendedor, ou se pode fazer prédio de 8 andares, enfim, há uma discussão com relação a isso. Inclusive, a gente na época, né, o grupo ao qual eu faço parte, que é o Planeja Terê, eu não era desse setor, meu negócio era esgoto, né? E a galera estava estudando o que podia ser feito ali e tudo mais, e há um questionamento, né, sobre uma parte específica, que é a parte do Educapark, que era o projeto de botar ali o campus da Unirio. Outra coisa interessante. Exatamente, que a gente não sabe como é que vai andar isso. A gente faz votos aí, né, que a prefeitura, e acho que é muito importante isso, e agora um recado até para o prefeito, é importante a gente saber o que está acontecendo na cidade, né? Tem que melhorar a comunicação, tem que trazer para a gente com mais clareza. Esse é um fato muito importante, né? Eu acho que é um tema que merece uma atenção e, claro, a gente está aberto aqui para qualquer informação que a prefeitura queira dar sobre a criação ou não desse parque, que é um espaço que eu gostaria, viu? Inclusive com o professor Rodrigo Koblitz, a gente fez algumas matérias ali. Inclusive o professor está convidado, quando estiver aqui em Teresópolis, um cara sensacional, extremamente competente, caberia em qualquer prefeitura, cara muito competente e que pode contribuir muito. Espero um dia, né, quem sabe a gente ter um cara desse nível, como o senhor também e outros mais, atuando de forma mais presente no poder público municipal. E a gente precisa saber disso, professor, o prefeito. Nós precisamos saber o que vai acontecer com aquele espaço, está todo mundo curioso. E, né, professor? O que acontecer, professor? Eu acho que a gente tem uma secretária de urbanismo, né?
eu acho que talvez ela seria a pessoa mais indicada, ela e o Coronel Maia, que é o secretário do Meio Ambiente, eu acho que são os dois. Sinalizar para a gente aí, poderiam, né? Vamos fazer um pedido, então, Coronel Maia, para a secretária, tem um nome de dela? Urbanismo, não tem o nome de urbanismo, a secretária de urbanismo, depois vamos trazer o nome dela. Inclusive. Já fazemos essa solicitação aí ao governo para que dê uma luz nesse sentido, para que o município saiba, está todo mundo muito ansioso. Vou para o intervalo, já eu volto. A gente está de volta, Ana, vamos fazer um registro aí? Olha, chegou aqui no nosso WhatsApp, parabenizando aqui a rádio, né, e as pessoas que fazem esses projetos, que são lindos para pessoas que não têm muito espaço, muito bom, eles não esperam ajuda dos grandões. Que Deus abençoe, sempre deve estar, dessa referência aqui é o projeto Respectro, imagino eu, da Lenilda Machado. Também tem Marcelo Scagliarini. Ele está ligado com a gente, dando boa tarde, lá da Tijuca. Boa tarde. Quer mandar um abraço pro professor Marcão, né? Obrigado. Pediu para transmitir esse recado aqui do abraço do Marcelo. E, está participando com a gente, está ligado, mandando um forte abraço para todos. Muito obrigado aí pela participação. Professor, vamos lá. Ana, vamos falar o nome da secretária de urbanismo. É a Andréia Guarilha. Andréia Guarilha. Que é servidora, concursada da prefeitura e está como secretária de urbanismo. Ou seja, uma pessoa que tem, com certeza, total conhecimento e sabe como encaminhar o que vai ser feito com aquela região. Isso é muito, muito positivo e a gente aguarda, né, que a prefeitura venha ter uma manifestação sobre esse assunto. Esse assunto é de muito interesse de toda a cidade, já que seria ótimo você ter ali um campus universitário, ter toda uma área verde. Há uma discussão, Bruno, sobre essa parte do campus, porque o que acontece? Quando foi feito o processo judicial, os 22 milhões virou 3 etapas. 10, 6 e 6. 10 milhões é aquela área beirando o rio, que foi cedida para a prefeitura, então hoje é patrimônio da prefeitura, né, é terreno da prefeitura. 6 milhões a área ali onde tem os prédios, né, que também está cedido, e mais 6 milhões, né, pelo que envolve o túnel e a área ali onde vai ser o Educapark. E aí há uma discussão, na época, muito grande sobre isso, porque não sei por que Cargas d'Água, em vez de eles cederem, eles fizeram um comodato por 20 anos, que já se foram 7. Aí esses acordos aí do ex-prefeito não dá nem para a gente considerar, né? Eu espero que o atual prefeito não tenha a mesma linha de pensamento administrativo. Eu acho que ali, particularmente, a gente na época discutiu, e aí essa parte que é de administrativa, eu, né, apesar de ser professor de física, mas de administrativo eu entendo. Ali, se a Alerj fizer um questionamento, muda a decisão judicial e passa a ser terreno da prefeitura. Seria muito interessante. Num outro programa a gente vai falar sobre a abertura da rua e outras coisas mais. Mas a gente está correndo com o tempo hoje, porque tem um outro assunto muito importante, tá? Que é a questão relacionada, professor, ao déficit habitacional. E esse é um problema nacional. Existem várias políticas públicas sendo desenvolvidas em todo o Brasil nesse sentido. Mas aqui em Teresópolis a gente precisa ter uma atenção maior sobre esse assunto. Isso é uma coisa importante que às vezes as pessoas não entendem. Uma coisa é regularização fundiária, que é o que foi feito agora com o ITERJ, né, no projeto de REURB, onde várias áreas que já tem até uma urbanização, né, como a área da Fonte Santa, a área do Caleme, e ali foi dado título de propriedade para as pessoas. Isso é uma coisa, é regularização fundiária. Não é disso que a gente está falando, estamos falando de déficit habitacional, ou seja, pessoas que construíram casas em locais não apropriados, área de risco. E aí a gente tem muita gente. E aí a gente tem muita gente. Aí é muita gente vivendo nessa situação. Então assim, Teresópolis, ela proporcionalmente é a cidade mais favelizada do estado do Rio de Janeiro, na proporção por habitantes. A gente tem aqui... Eu acho que a gente caiu um pouquinho, né? Acho que agora Angra dos Reis superou Teresópolis. Não sei, eu não tenho os dados de Angra, eu vou correr depois só verifica aí, mas uma das... Tá entre as 3 mais favelizadas. Então assim, hoje o que acontece? A pessoa não tem o seu imóvel, precisa morar, acaba fazendo abre um espaço no local completamente arriscado, que eu, por exemplo, vou falar aqui da Vale da Revolta, que é o mais comum, mas não só Vale da Revolta, espanhol também, tem áreas da mesma situação, e você precisa ter, de fato, assim, é um projeto que a gente chama de um programa de longo prazo.
Você precisa, de fato, ter um É programa... difícil de resolver, né, professor? Não é tão simples assim, não, Eu né? vou dizer a você assim, todos os problemas são difíceis de resolver quando você não tem aquela força de vontade para resolver. Mas, professor, o custo é alto Cara, disso. olha A solução para isso a gente tira da onde? Você quer ver uma coisa interessante? Qual é a fórmula? Quer ver uma coisa interessante? Teresópolis tinha um grande problema até 1972. Tudo aqui alagava, por causa da curva que o Rio Paquequé fazia nas paineiras. Aí um prefeito chamado Celso Dalmaso fez um túnel debaixo ali do corte e fez o extravasor. Nunca mais encheu. Para a época era um absurdo fazer aquilo. Mas alguém teve que tomar coragem, foi lá e fez. Então, assim, eu não acho que exista problema difícil de resolver. Eu acho que todo problema tem solução. Você precisa juntar força e fazer acontecer. Eu falo, por exemplo, uma questão do elevado Paulo de Frontenho, né, que foi todo abaixo, e que você toda uma recuperação lá da área portuária do Rio de Janeiro. Também era um absurdo, né? Você imaginar... Paulo de Frontenho não, a perimetral, desculpa. A perimetral. Né? Né? A perimetral, tal, até aquela coisa das vigas que sumiram e tal. Mas era um choque. Eu, por exemplo, não imaginava como vou fazer um túnel, vão abrir, vai virar área urbana agora, de moradia, e está virando. Então, assim, quando você quer fazer, você tem o planejamento para fazer, você consegue executar. Qual seria o caminho para o prefeito hoje começar a dar uma resposta nesse tema? Olha, o melhor caminho para o prefeito dar uma resposta para pelo menos para sinalizar ali. A primeira coisa que fazer é um cadastramento, é um levantamento do total de moradias, né, e de pessoas nessas regiões. Né? Mas existem já estudos nesse sentido, Estudos, né? sim, mas preliminares. Estudos sim, mas cadastramento não. Eu não sei quantas tem. Eu não sei qual é o perfil de moradia. Eu não sei quantas moradias tem ou não tem água potável, tem ou não tem esgoto, né? Mesmo que seja esgoto precário, com fossa sem filtro, né? Nem é fossa e filtro, fossa sem filtro. Você não tem isso. A prioridade seria providenciar essas casas para essas áreas chamadas áreas vermelhas, seria a prioridade Seria hoje? a prioridade. Hoje você tem... Aí tem todo um estudo técnico. O PAC 3, salvo engano, eu não posso falar com absolutamente, que eu não li os detalhes do PAC 3, eu li mais para a área de mobilidade. Mas o PAC 3, se não me engano, vai ter uma linha de investimento só para a questão de HIS, Habitação e Interesse Social. E aí as prefeituras todas, elas no país inteiro, vão ter que apresentar os seus projetos para tentar conseguir captar esse recurso para poder fazer, né, implementar na sua cidade. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso e eu acho que a prefeitura vai fazer. Eu tenho esperança que haja essa vontade de querer realizar isso. Aí, professor, na questão voltada, quando a gente fala de administração pública, a primeira coisa é ter gente com qualificação técnica para ocupar essas pastas, que são as pastas que buscam o recurso, que apontam os caminhos. O cara tem que conhecer de administração pública. O senhor acha que o grande problema em todo o Brasil não é exatamente esse? As figuras que ocupam, às vezes, cargos que exigem, né, o conhecimento técnico, são figuras políticas que, às vezes, não se cercam de um patamar ou não tem salário suficiente para poder ter esse grande profissional. E como é que você vai ter um grande engenheiro, né, pagando o salário que ganha o secretário, por exemplo? Eu penso né, entende? Às vezes eu penso, como é que você vai ter um bom secretário de saúde pagando o salário do secretário de saúde, que é papo de 11, 10 mil? Líquido. Eu me pergunto aqui, o que um médico vai ser secretário de saúde? Eu não quero, se eu sou médico, eu não ia querer ganhar 10 mil de salário. Então, às vezes, eu faço essas perguntas, né? Eu acho assim, Bruno, são dois aspectos. Por exemplo, quando você fala assim, poxa, eu preciso ter um técnico à frente da pasta para fazer a coisa, aí eu gosto de pegar o exemplo do Washington Reis ali com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Transporte. Ele não é técnico, mas ele conseguiu chegar no preço da passagem do trem, do ônibus, do trem urbano e do metrô, voltar para 4,70. Foi a decisão política do governador, que não quis fazer, mas ele chegou lá e tanto é que ele falou. Mas será que essa medida não foi muito mais uma medida política e seria inviável fazer? Não, porque... Entende que eu acho que os políticos, é o seguinte, quando os políticos ocupam cargos técnicos, eles fazem mais política do que efetivamente dão resposta. Eu penso muito assim, eu acho que o cara tem que querer fazer. Se eu tenho um político, não importa se ele tenha formação técnica, se ele seja um engenheiro, um médico, um administrador, enfim... Não importa qual seja a formação, se ele seja só um empresário, não importa, né? Mas se ele tem a vontade de fazer, ele vai se cercar das pessoas que
tenham aquela capacidade técnica. Mas o professor, o salário é muito ruim, né? Bom, na prefeitura de Teresópolis, o salário não é salário. Baixo, Eu costumo dizer que não é salário. Para uma figura técnica, como é que você vai pagar um engenheiro esse valor? É impossível. Como é que você paga um cara, por exemplo, que conheça a mobilidade urbana com profundidade e que não esteja se aposentando, porque tem essas sortes também. Às vezes o cara está aposentando, né? Isso. Às vezes acontece isso. Uhum. Cara, é muito complicado. Você consegue conciliar o amor à cidade e a disposição de trabalhar. Eu penso muito assim, a prefeitura precisa, já não é de hoje, que a prefeitura precisa fazer uma grande mexida na sua estrutura administrativa. A gente hoje tem as atividades meio, Secretaria de Administração, controle interno, né, que os servidores, a própria Procuradoria, os servidores estão indo embora, né? A gente precisa dessa memória, a gente precisa trazer novos servidores concursados para dentro da prefeitura. Você precisa, quando você olha o perfil de salários da Câmara por cargos, né, de CC1, que é o primeiro cargo da Câmara, e o DAS1, que é o primeiro cargo da prefeitura, e vai até o CC7 na Câmara e vai até o DAS6 na prefeitura, você vê uma discrepância gigante, né? Então, assim, quem tem ensino superior, por exemplo, na prefeitura, sem ser subsecretário, vai ganhar R$ 2.086. É o máximo que o cara vai ganhar, a não ser que entre algum tipo de jeton na história, alguma hora extra, alguma diária, alguma coisa assim, ou a tal GSE, que é a gratificação por serviços especiais. Mas você não tem isso na estrutura da prefeitura, então a gente é uma situação um pouco complicada. Então, assim, hoje o gestor que está, né, o prefeito que está lá, né, o Leonardo, ele tem e ele sabe disso, ele tem hoje um relógio, um tic-tac que está batendo. Os melhores servidores com capacidade técnica e com experiência estão se aposentando e ele vai precisar botar gente dentro da prefeitura que com esse perfil de salário não tem como você chamar alguém para um carro comissionado. Vai ter que fazer concurso para atividade meio. E tem que pensar exatamente nessa questão da remuneração para ter um bom profissional, não adianta. Exatamente. Né? Isso aí é um fato. Em uma empresa, gente, a cidade é como uma empresa, não muda muita coisa. Sim. Administrativamente, do ponto de vista econômico, né, a prefeitura tem que ser bem administrada. Né? E se você não tiver gente com qualificação, o que vai ocorrer? Você vai ter essas loucuras que a gente teve nos últimos anos, né? A gente vai ter, assim, no município. A gente vai ter uma perda, né, do objeto. Qual é o objeto da prefeitura? Dar qualidade de vida para a sua população, para o seu cliente. Quem é o seu cliente? Toda a população. Desde o empresário que recolhe ISS, taxa de propaganda por causa do seu letreiro, ao morador que paga seu IPTU, né? Todo mundo é cliente da prefeitura, numa instância ou em outra. Então, assim, se a gente tem uma cidade que você consegue ter uma boa qualidade dos serviços públicos, você, né, fica satisfeito em pagar o seu imposto e você acaba gerando mais disposição para gerar mais consumo, para gerar mais riqueza e a cidade cresce. Teresópolis é uma cidade que nos últimos anos, graças a Deus, tem recebido algumas empresas de fora. Desde o Tubarão, Dom, agora entrou uma empresa nova ali na Calçada da Fama. Algumas escolas que são franquias vieram para cá também, particulares. Então você tem, além da construção civil, né, você tem uma chegada de gente na cidade, ou seja, a cidade tem tudo para se desenvolver. Hoje, Teresópolis, eu estava fazendo um estudo, comentei contigo em off, que hoje Teresópolis está quase com 67% da sua receita bruta advindo de repasse de fora, né? 33% que ela consegue se manter. É um índice bom, tá? Dentro do quadro aí geral, tem cidades aí que tem uma receita bruta na casa de 6 bi, mas é quase 90% de repasse, como Maricá, por exemplo. Então você tem, assim, que ter esse pensamento, e eu acho que a prefeitura, agora com essa continuidade dessa estabilidade política, a gente vê de uma instabilidade muito grande. Com o Vinícius e agora com o Leonardo, a gente tem a manutenção de uma estabilidade política. E eu acredito que a coisa vai andar bem. O Leonardo tem tudo para fazer um bom governo. Vou dizer por quê. Primeiro porque ele tem a Câmara quase que na sua totalidade andando de mão dada com ele. São amigos dele da Câmara, a maioria dos vereadores ali. Então ele tem tudo para não ter essa disputa muito comum dos municípios, disputa de poder. Só depende dele. Só depende dele ter. E aí eu volto a dizer, gente com qualificação técnica do lado, gente com competência para tocar essa máquina que é complexa. Ninguém, por exemplo, a gente está falando sobre, a gente está encerrando um assunto, inclusive agora aqui, sobre a questão do déficit habitacional. Não vai se resolver isso no terceiro ou nos últimos meses do mandato. Impossível. Tem que começar a plantar essa semente agora, para que numa possível reeleição ele possa
concretizar muito desses projetos. Algumas coisas na coisa pública demoram 1 ano, 2 anos, a gente sabe. E o próximo mandato que é de 6 anos. Ou seja, olha só, o Leonardo tem nas mãos a grande oportunidade de fazer um bom governo. Agora, se ele não começar a plantar essas sementes, aí é claro, o prefeito precisa se cercar de gente com competência, se ele não começar a fazer isso agora, o que vai acontecer? Ele vai ser mais do mesmo. Ele vai ser a mesma coisa que foram outros governos que não levaram Teresópolis para onde deveria ir, para o progresso. Eu, de verdade, né, não apoiei o governo, não sou 100% fã do governo, mas torço, de fato, para que Teresópolis dê certo. Eu acho que esse é o espírito que a gente tem que ter na cidade. A gente mora né? aqui, a gente vive aqui, eu acho que não... E cada empresário, microempresário, até grande empresário, que botou R$1 investido nessa cidade, quer que a cidade dê certo. A gente precisa torcer, gente. Eu vou continuar morando aqui. Eu não também. pretendo mudar. Eu Também nasci não. aqui, quero criar os meus filhos aqui. Tenho filhos adultos que estão aqui. Ou seja, a gente quer uma cidade que dê certo, professor. Eu tenho muita esperança, assim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que a gente podia até deixar para quem está nos ouvindo e de repente está vindo morar em Teresópolis é: transfira o seu título de eleitor para cá. A gente precisa melhorar a qualidade até do nosso eleitor, sabia, Bruno? É verdade. A gente tem muita gente boa aqui na cidade, com visão, com capacidade de análise crítica, mas que não transferiu o título. Então, transfira seu título para cá. Né? É isso aí, para começar a formar opinião pra e melhorar participar. a cidade nos próximos pleitos. Gente, olha só, 15 horas, 1 minuto. Quero agradecer muito, professor, sua presença aqui. Estourei já 1 minutinho aqui. Muito bom ter o senhor aqui. Nós vamos ter outras oportunidades. Vou só divulgar meu Instagram, posso? Claro, agora. Professor Marcão Terê, né? @professor Marcão Terê. Quem quiser falar comigo, tô lá, né? Não tô sempre vendo que eu tô dando aula, né? Então, assim, a gente vai estar sempre botando alguma coisa lá da cidade e do estado. E é importante, converse com sua família, converse com seus amigos, seus colegas de trabalho. A cidade é de todo mundo, e todo mundo precisa participar dela de forma efetiva. Muito bom. Gente, olha só, vamos curtir agora, continuar curtindo Ana Paula Alves na vibe da Terê. Muita música aqui na sua Terê FM. Um abraço, uma boa tarde.